E o novo Fable já tem uma nova data de lançamento, ou quase isso, uma época, né? Nossa primavera, agora em 2016, Fable, ou Fable 4 se você preferir, vai ser lançado para Xbox, Series S, Series X. Todo o ecossistema Xbox vai poder jogar na nuvem e também no Game Pass, como esperado já, né? E também para PlayStation 5 e Steam. PlayStation 5, simultaneamente. Pois é. O novo jogo da Playground, conhecida por fazer jogos de carro em mundo aberto, doideira isso, é quem está desenvolvendo o novo Fable. O pessoal é competente, vamos ver se para RPG vai prestar, né? No novo Fable, nós voltamos ao mundo de Albion. Somos um herói. Uma calamidade caiu sobre a nossa vila, transformando todos em pedra, inclusive nossa avó. O que nos deixa com a missão de resolver esse problema, né? Ajudar a vovó. O que pode acabar demorando, já que o jogo é de mundo aberto. Então a gente já sabe que vai ter uma tonelada de side quests. Possivelmente um jogo de 100 horas ou mais, né? E promete ser um mundo grande, já que a gente vai ter montaria, cavalo para ficar andando. Ainda não foi mostrado, no entanto, se a gente vai ter um cachorro como nos outros jogos, né? Se não tiver, vai fazer falta. Nós vamos poder criar o nosso próprio personagem, alterar a aparência dele, assim como suas vestimentas. Até aí nada demais. Até onde eu entendi, não se trata de um jogo estilo The Witcher 3, em que nós encarnamos um personagem que já existe, que já tem uma personalidade, que já tem um passado. Não. Possivelmente não. Pelo que eu entendi, não. Ou se tem, vai ser bem pouco importante. A jogabilidade vai ser bem parecida, pelo menos até onde foi mostrado no teaser, com os jogos anteriores da série. Um combate corpo a corpo bem básico, com combos leves, combos pesados, também com combate à distância e magias, como nos outros jogos. Do que foi mostrado, pareceu ser tudo bem basicão. Eu não acho que o combate era a coisa principal de Fable. Nunca foi. E esse não parece que vai ser a melhor coisa do mundo. Mas quem sabe? Talvez tenha alguma profundidade que eu ainda não vi. Continua com o simulador de mercado imobiliário. Você vai poder continuar comprando casas e negócios e viver de renda no mundo de Albion, como era nos outros jogos. Você vai poder quebrar a economia, virar dono de tudo, expulsar as pessoas se quiser. Porque sim, aparentemente vai ser um sistema mais completo, mais profundo dessa vez. Porque isso é uma coisa importante de Fable, eu nunca vou entender o porquê, mas pra quem gosta tá aí. O pessoal da Playground também disse que o mundo vai ter mais de 1000 NPCs com nome e com rotinas, que você vai poder basicamente comprar as casas deles ou se casar com eles e ter filhos. Tá tudo liberado. E também vamos continuar tendo escolhas que afetam o mundo inteiro e que deixam aquelas marcas que vão até o fim do jogo no nosso save. Como deram o exemplo, né, de um gigante que você derrota ele, você pode escolher se você mata ele ou deixa viver. Se você mata ele, ele continua lá, um corpo de um gigante morto perto de uma vila pro resto do jogo. E isso, o que nos foi dito, é que vai afetar o valor das propriedades em volta e provavelmente os seus aluguéis. Eu espero que tenha mais do que isso, porque se for, isso é bem paia. Mas foi o que nos foi dito até agora. E aparentemente o jogo vai manter aquele senso de humor meio escrachado, que hoje em dia deve ser até bem inocente para os padrões atuais. Mas tá aí, um joguinho bem humorado. A gente precisa. Tudo indica que 2016 não vai ser fácil. Nenhum ano tá sendo. Dito tudo isso, eu não falei direito antes, mas foi lançado um teaser de acho que 36 segundos, menos de 40 segundos do jogo, em que mostra muito dessas mecânicas e o que a gente pode esperar do jogo. E assim, o jogo tá bonito, não é um gráfico muito estilizado, também não é realista, é um meio termo. Eu diria até bem generiquinho, como o Fable sempre me pareceu meio genérico, mas que de certa forma hoje em dia fica meio confortável, sabe? É um cozy game, mas parece ser um jogo calmo de você passear por ele. Ele é bonitinho, ele não tem nada demais, ele não é super dark, ele não é super alegre e colorido também. Ele parece ser bacana, parece ser de boa, pelo menos do que foi mostrado até então. Agora, esse jogo foi anunciado com um teaser em 2017, pelo que eu me lembro.
quase 10 anos de desenvolvimento, se é que já não estava antes, ou eles mostraram quando não tinham nada, agora eu já não lembro. Se passou muito tempo. A gente tá falando da Playground, que só fez jogo de carro em mundo aberto, até onde eu sei. É o primeiro RPG deles. O foco do RPG, né, tem que ser as suas histórias, os seus personagens e a sua ambientação. De ambientação eles mandam ver, em gráficos mandam ver. Até onde eu sei, trilha sonora, bom, dessa vez não vai ser licenciada, mas eles são bons. O pessoal é competente tecnicamente demais, mas pra fazer um RPG desse tamanho, e demorou. Eu espero que dê tudo certo, mas é a primeira tentativa deles, né? E hoje em dia não dá pra errar. Espero que não seja mais um Redfall da vida. Eu acho que não vai ser, mas ao mesmo tempo, eu não vejo ele sendo o jogo do ano. Eu espero estar errado, né? Eu quero um jogo bom, todo mundo quer um jogo bom. Não que eu vá jogar ele no lançamento, provavelmente não, tenho muita coisa pra jogar. Mas quem sabe, um jogo pro backlog, né? Um joguinho quentinho, novo aí pra ficar em um dia quando tiver baratinho, quando tiver acessível, quando tiver com uma máquina pra rodar isso bem. Eu quero jogar, se for bom, né? Porque até então ele parece ser genérico, parece ser legalzinho. Não sei se eu ia querer ficar mais de 100 horas nele, né? Então não vou pagar jamais preço cheio pra uma coisa que eu ainda não tenho certeza se é boa. Pelo bem do estúdio, eu espero que seja bom. A gente sabe que hoje em dia, se um jogo vai mal, com os ciclos gigantes de desenvolvimento que a gente tem, é bem que eles têm o Forza Horizon ainda pra lançar, pra continuar, mas o estúdio não tá podendo mais cometer erro. AAA não pode cometer erro, um erro é fatal. O jogo dura uma geração inteira pra ser lançado, pra ser feito e lançado, e muitas vezes tá saindo incompleto, vamos ver. Agora um contexto, falando sobre Fable, eu só joguei de verdade o terceiro, do começo ao fim, lá no Xbox 360, daquele jeito. Curti o jogo na época, achei estranho que as decisões que afetavam o mundo ficavam pro último ato, quando você virava rei e basicamente era o fim do jogo já. Então você tinha que correr pra virar dono de todas as propriedades de Albion se você quisesse ter os melhores finais, porque é só assim você ia ganhar grana pra estar preparado pro que ia rolar no final. Eu percebi isso nos 2 últimos terços desse final, então ainda fiquei com umas decisões ruins no começo, que tinha que ou ser muito bonzinho ou ser muito mal. Porque Fable, até onde eu sei, é isso. Sempre foi muito maniqueísta. Ou você é mega bonzinho, um anjo, ou você é o demônio na terra, é sangue pra todo lado, escravizando pessoas. É isso. Nunca teve muita nuance. Vamos ver agora como que vai ser nesse novo jogo. Eu não espero que tenha. Não parecem estar arriscando muito. Fable 1, né, conhecido também, é muito bonito na época e por ser muito ambicioso. O Fable 2 também. Eu acabei não jogando nenhum deles. Acho que o 2 ainda tá preso no Xbox 360 até hoje. Precisa de um remaster pra PC. Eu acho. Agora o 1 teve um remasterzinho. E eles viviam muito na sombra do Peter Molyneux, né? Que nem quando foi o lançamento de No Man's Sky, ele ficou prometendo Deus e o mundo, o paraíso na terra, o jogo que você ia ver a grama crescer, as plantas crescer, a sua barba crescer. Sempre foi megalomaníaco, né? E depois a equipe de desenvolvimento que desse um jeito. Mas existe uma fanbase aí, né? Tem muita gente que curte esses joguinhos. Eu acho que do que eu vi de gameplay, eles parecem ser bem simples. Hoje em dia eles parecem jogos tranquilos, né? Pra você passar um bom tempo sem se estressar. Eles não estavam no meu backlog, mas enquanto eu fui pesquisar um pouco, de rever como eles eram, me deu um pouco de vontade. Eu sei que eles não vão mudar a minha vida de forma alguma, mas parecem jogos gostosinhos de jogar. Eu acho que merece colocar no backlog um pouquinho. Eu acho que eles não são tão grandes ainda, esses 3 primeiros. Diferente desse que eu imagino que vai ser um Witcher 3, né? Jogo de mundo aberto é o que eu tô esperando, né? Mas Playground, na maior aprovação do estúdio, RPG, mundo aberto, várias horas, muito investimento. Eles nunca fizeram historinha. Espero que dê certo.